fala de doença, tem que falar de imunidade. Imunidade são as defesas naturais do nosso organismo pela presença de anticorpos. Os anticorpos são os chamados de glóbulos brancos. Eles são produzidos lá no baço. Então, você percebe que o organismo nosso, o ser humano, né, o organismo é muito complexo. Então, tem alguns glóbulos brancos, alguns anticorpos, que à medida que um organismo de fora, vou dar um exemplo de um vírus da gripe comum, entrou a primeira vez e ele cria uma barreira, ele cria naturalmente uns soldados, né, de defesa para aquela doença, para aquele vírus específico, você fica imune àquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquela doença, enfim. Então, à medida que você tem uma imunidade boa, é sinal que você já passou por muita coisa e já recuperou. O organismo já reagiu e criou o seu exército próprio de defesa. No processo de adoecimento, né, onde a gente escuta muito agora, está na moda, abre o celular, tem o tempo todo falando do processo de adoecimento. Esse processo é bem interessante porque é tudo que a gente já deu em sala de aula, a gente está aqui revisando de uma maneira bem leve, mas é tudo que a gente está ouvindo aí no dia a dia. O processo de adoecimento é o período de incubação entre a infecção inicial até o aparecimento dos primeiros sintomas. Então, o processo de adoecimento, ele vai desde o momento que a gente daquele exato momento que a infecção inicia, eu fui infectado hoje, até o aparecimento dos primeiros sintomas ou sinais daquela doença. Então, esse é o processo de adoecimento. É o período de incubação entre a infecção inicial até o aparecimento dos primeiros sintomas. No caso do coronavírus, a gente já está assim, é abordado muito nesses textos que a gente lê, que a gente é infectado e 4, 5, 6 dias depois a gente começa a ter os sinais, os sintomas da doença. Então, esse processo de adoecimento é esse processo de você ser infectado até aparecer a doença mesmo, os sinais, os sintomas, tá? Nesse processo de adoecimento, a gente tem 2 períodos. Tem um que é um nome bem prodrômico. Período prodrômico. É o período do início da doença. Então, a doença iniciou hoje, quando eu me contaminei? Não. A doença iniciou, o período prodrômico é aquele 4º ou 5º dia depois de infectado. Ali começa a doença. E o período de transmissibilidade. Então, no processo de adoecimento, a gente tem 2 períodos. Um período que é o início da doença e o outro é o período de transmissibilidade, que é o período que o portador ou o doente é capaz de transmitir o agente etiológico. Veja bem, o período prodrômico é aquele que inicia realmente a doença. No caso do coronavírus, é no 4º, 5º, 6º dia após a infecção. O período de transmissibilidade, ele pode ser no minuto seguinte de ser infectado. Eu sou infectado hoje, nesse momento, eu posso começar a transmitir esse vírus e ainda nem estou doente, ainda nem atingi aquele estado que a gente chama de período prodrômico, né? Nem começou a doença em si, mas eu já estou transmitindo. Por isso, os gestores públicos de saúde, né, ligado ao Ministério da Saúde, ele pede esse isolamento social, ele pede o afastamento social, o confinamento, a quarentena, para que a gente possa evitar
em transmitir o vírus para outra pessoa, para dar tempo do meu organismo criar anticorpos e exterminar esse vírus, para que eu possa, assim, depois de 15 dias, de 30 dias, como estão pedindo as autoridades, a gente possa estar imune e não mais transmitir esse vírus para mais ninguém. Junto com o ministro da Saúde, tem sempre o secretário da Vigilância Sanitária, né? Então, a vigilância epidemiológica, ela é o nome vigilante mesmo. É aquele órgão que tem por obrigação, ou é determinado a ele, né, a incumbência a ele de proteger com ações o não aparecimento de doença. E caso apareça doença, ele tomar as medidas para que seja evitado ao máximo de contaminar toda a sociedade. Então, a vigilância epidemiológica, ela tem um conjunto de ações que proporciona todo o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer fator que determine a melhora da saúde individual ou coletiva. Então, a vigilância epidemiológica, ela cuida desse conjunto de ações para que possa favorecer tanto individualmente quanto coletivamente a saúde da população. E qual é a finalidade dela? A finalidade dela é de adotar medidas de prevenção e controle das doenças. Essas medidas de prevenção e controle é o que a gente está recebendo das autoridades já há quase um mês. A gente está tendo um monte de recomendação para isso, para aquilo, para quarentena, para isolamento, para o afastamento social, para sair do trabalho, para só os trabalhos essenciais possam estar nas ruas, enfim, todo esse controle de ações, quem faz, quem organiza é a epidemiologia da vigilância sanitária, né? Então, a gente, para que eles atuem e organizem as ações, eles têm alguns conceitos, por exemplo, surto. Surto é quando uma doença ocorre, 2 ou mais casos, ou o aumento de casos numa região bem definida. Vamos botar aqui na rua da esquina aqui do bairro onde eu moro, em Bangu. Apareceu aqui na rua 10 casos de dengue hoje. Então, a vigilância sanitária caracteriza isso como um surto, porque esse aumento do número de casos numa região bem definida, ou 2 ou mais casos numa região pequena, a gente dá o nome de surto. Epidemia é quando essa ocorrência de casos é muito acima do número de casos esperados para aquela época naquela região. Por exemplo, a dengue a gente sabe que é uma doença urbana, é a proliferação daquele mosquito que acaba ficando ali no lixo, no pneu, na água parada, no quintal, né? Então a gente percebe que quando ocorre um aumento do número de casos a mais do que o normal naquela região em determinada época do ano, aí os órgãos públicos chamam de epidemia, tá? Então, surto é quando é uma coisa pequenininha, apenas numa região bem pequena, né? 2 ou mais casos, ou um número aumentado de casos numa pequena região bem delimitada, deu o exemplo de uma rua. Epidemia é quando essa ocorrência aumenta naquele bairro, percebe que é algo um pouco mais do que o outro, né? O surto é uma coisa menor.
Aí vem a endemia. Endemia é quando essa doença mantém um número de casos regular e constante naquela região. Ou seja, está sempre naquele. A gente acaba tendo a dengue, por exemplo, ela vem todo ano, tem um determinado momento que ela já sabe, os órgãos públicos sabem a quantidade mais ou menos de casos naquela região, então todo ano tem inclusive vacina, enfim, tem todo um controle anual para que isso não tome proporções maiores. Então vem surto, epidemia, endemia e agora a pandemia, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Desculpa. Quando a ocorrência de uma doença ultrapassa as fronteiras de países e continentes. Então, é algo que começou lá na Ásia, da China foi para a Europa, da Europa para os Estados Unidos chegou aqui. Então, vocês percebem que é algo muito maior do que um surto, né? As medidas de uma pandemia não é a primeira vez que acontece no mundo, a gente já ouviu casos aí, 1918, 1942, teve a gripe espanhola, a gripe suína, enfim, a gripe do frango, teve várias doenças parecidas que chegou a ter a nomenclatura de pandemia, isso lá atrás. Mas enfim, para que a gente possa começar a entender, e fica bacana a gente começar a entender todo o processo que o nosso país está passando, que o mundo está passando, essas medidas, elas não são inventadas de um dia para o outro, elas são estudadas e bem organizadas. Essas medidas levam à imunização coletiva, são as vacinas. No nosso caso específico do coronavírus ainda não tem, logo logo eu tenho certeza que vai ter uma solução para isso. É muito cientista, é muito pesquisador, é muita gente até economicamente envolvendo dinheiro, fortunas para que possam descobrir, fora o prazer de um pesquisador desse, de um país desse, investir e descobrir uma doença dessa, é o nome do cientista, é o nome da equipe, enfim, é o mundo todo querendo descobrir, então tem certeza que vão conseguir buscar uma vacina para o coronavírus. O isolamento e a quarentena. Qual é a diferença de isolamento para quarentena? Bom, isolamento é a separação do doente ou portador do convívio de outras pessoas durante o período de transmissibilidade da doença. Deu para entender? Isolamento é quando eu separo o indivíduo doente ou portador do convívio de outras pessoas durante o processo de transmissibilidade da doença. O que acontece quando eu entro num posto de saúde, é feito o exame de sangue, descobre que eu estou com a doença? Opa, isola. Isola ele para que passe o período dos 14 dias e ele deixe de transmitir. Nesse período, o organismo dele vai produzir anticorpos, vai matar os vírus, interrompeu, acabou, exterminou com aquele vírus e ele não vai mais transmitir para ninguém. O que está acontecendo nesse momento? É que os idosos, pessoas com baixa imunidade, pessoas muito, com problemas colaterais como fumante, hipertenso, diabéticos, tem outras doenças e acaba o vírus, por ele estar com a imunidade muito baixa, o vírus vem forte e se desenvolve de uma maneira que leva, infelizmente, a óbito. Então, o isolamento é para isso. E a quarentena? A quarentena é a separação do indivíduo sadio. Se teve contato com uma fonte de infecção durante esse período. Então, a quarentena não precisa eu estar infectado
para eu ir para a quarentena. Se eu estiver infectado, eu vou para o isolamento. E toda aquela população que teve contato ou não e que não tem sintoma, ele fica em quarentena. Para quê? Para que ele interrompa esse processo do vírus se propagar, do vírus ter alguém são e ele ir transmitindo todo a patologia, no caso, o agente etiológico. Então, isolamento. A pessoa é isolada porque ela foi feita um exame e detectou que ele está infectado. Então, eu separo ele, se possível, em casa. Se ele não tiver problema nenhum, ele fica em isolamento domiciliar. E as outras pessoas ficam em quarentena. Esse nome quarentena vem de 40 dias, mas no caso do nosso coronavírus, eu falo nosso, mas no sentido de que é o que é a doença que está nos envolvendo nesse momento. Ele fica em quarentena, no caso, 14 dias, que é o período que a ciência relata que é o período que ele é incubado, ele é combatido e ele é vencido, né? Então, só para que a gente acabe a aula, que já está acabando, a gente já está aqui há quase uma hora junto. Espero que vocês tenham recebido alguma informação e tirado algumas dúvidas, porque com certeza quando a gente voltar para a sala de aula, eu quero que vocês conversem, debatem e a gente tire todas as dúvidas, se ainda houver. A gente, falando dessa saúde pública no Brasil, a gente tem que falar do SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, no Brasil, eu tenho um orgulho de ter um país que se preocupa com a saúde de todo mundo. Porque eu tenho um filho que mora fora e lá, se não pagar, não tem saúde. É algo caro, é algo eficiente até, mas se não houver do bolso do trabalhador aquele que pode pagar, ele tem um acesso, né, a uma saúde de qualidade. Aqui no Brasil, um plano de saúde é um absurdo de caro. Então, o país com 220 milhões de habitantes, um país continental que consegue, de uma maneira ainda não satisfatória, mas consegue tomar conta do seu povo, é algo que é nobre, é bacana de ver. Mas, enfim, o SUS ele foi criado na Constituição de 88, na nossa última Constituição. Ele foi criado como resultado de uma série de mudanças no sistema de saúde. Antes era o INAMPS, depois INPS, depois INSS, enfim, foi toda uma reforma sanitária, é chamada de reforma sanitarista. Várias ações, várias mudanças que acabou culminando na criação de um sistema único de saúde, né? Em 1988, na Constituição, no artigo 196, diz lá que a saúde, eu até já comentei isso, mas para a gente finalizar a aula, a gente acaba com o SUS. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo essa saúde para todos mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outras complicações. Então, olha só, a saúde é direito de todos, sem exceção. É um dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Políticas sociais e econômicas vêm desde prevenção, como vacina, esgoto, água potável, saneamento básico, essas políticas públicas lá, desde que a todos os brasileiros, que eu sei, a gente sabe que é muito difícil, 220 milhões de brasileiros espalhados nesse país continental, um país gigante. E o que o SUS
representa é que esse acesso seja universal e igualitário. Olha que dificuldade tremenda, né? É fazer com que todos tenham acesso e de forma igualitária, né? É algo difícil. No papel, na teoria, é até bacana, mas desde a sua formação, proteção e recuperação. O que esse texto, essa parte do texto diz? É algo de acesso universal e igualitário. Que essas ações de serviço sejam realizadas desde a sua formação, ou seja, saneamento desde lá do início, saneamento básico, água potável, luz elétrica, esgoto, né? Água de boa qualidade, rios de boa qualidade com a água, para que todos tenham acesso de forma igual. A gente sabe que não é na prática, mas a gente tem que ver aqui que o artigo 196 diz. Eu até sugiro que vocês em casa vá na internet, procura lá a Constituição, artigo 196, 197, 198, 199 e 200. Dá uma olhada nos 4 artigos aí, tá? É algo que a gente possa conversar para as próximas aulas, né? Os princípios do SUS é tão abrangente, para a gente finalizar a nossa aula. O SUS, ele desenvolveu na literatura 4 princípios: universalidade, integralidade, igualdade e equidade. Vamos lá. Universalidade. Então, o universo é para todo mundo, é para o Brasil inteiro, é para os 220 milhões de brasileiros. Então, é em todo o território nacional. Já é uma meta difícil de atingir, mas a gente vai caminhar. Eu tenho certeza que a gente, nas próximas eleições, pensar direitinho, colocar a gente lá com vontade de se doar para o outro, de realmente realizar políticas de boa gestão. Então vamos lá. Universalidade, universo, território nacional. Então a integralidade é de forma integral, desde a prevenção, lembra, vacina, saneamento básico, água potável, tratamento se a pessoa adoecer, e recuperação, reabilitação, para ela ter a saúde de volta. Então essa integralidade, que representa um dos princípios do SUS, é assistência à saúde de forma integral, desde a prevenção até a reabilitação, até o tratamento, diagnosticando e tratando o paciente. Outro princípio é a igualdade, ou seja, todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante a saúde do nosso país. Então, ela é universal, é integral, é igual para todo mundo, e a equidade. Equidade é até uma palavra interessante. Essa equidade de equilíbrio, ela relata, ela representa atender a todos nas suas necessidades. É atender o desigual de forma desigual. Eu não posso atender, vou dar um exemplo aqui, a vacina malária, vou dar um exemplo bem tosco, mas a malária, a incidência, a prevalência, a mortalidade, a mortandade, é tudo lá no Amazonas, lá na região norte. Então eu tenho que tratar lá de forma desigual daqui. O nome equidade é trabalhar de forma equilibrada, é dar a cada um as suas necessidades. Deu para entender? Tá tudo bem?
Alguma dúvida? Espero que tenham. Aí, volte lá no livro, faça os exercícios. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo portal lá do Colégio Realengo, o AVA, e vá no Clesap, coloca lá a sua dúvida, coloca a sua pergunta, enfim, vamos trocar a experiência, porque a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se preservar, cuidar da gente, cuidar dos nossos entes queridos, cuidar da nossa família, e em todo esse isolamento, tenho certeza que a gente vai tirar muita coisa boa, a gente vai estar cada vez melhor. Depois que isso tudo passar, que a gente puder se abraçar, conversar, tiver com esse afeto que a gente adquiriu ao longo desse tempo em sala de aula, tenho certeza que isso vai passar. Tenho certeza que tudo isso a gente vai ficar melhor do que antes. Vamos estar mais fortes do que antes. E juntos, não exatamente debaixo do mesmo teto, mas juntos somos mais fortes. Um beijo no coração. Tá dando 1 hora certinha de aula. Eu acho que ficou assim um resumo bem simples do que a gente já deu. Espero que vocês tenham gostado. Contem comigo. Beijo no coração, tá?